Estamos de volta, o Atlético encarando o Corinthians, então, lá na Arena Itaquera. Com a vitória do Palmeiras, só os 3 pontos interessam ao Atlético e nada mais que isso. Vamos atualizar as informações do Galo, daqui a pouco a gente comenta aqui. Atenção, torcedor atleticano! Mais uma decisão. Cada time, quando chega, somente nessa altura do campeonato, tenta usar o fator casa como um algo a mais. A gente sabe que vai ser muito difícil jogar contra o Corinthians fora. São 10 desfalques ao todo. E se contarmos só os recentes, são 7. Mais de meio time. Nada que o Atlético já não tenha superado neste brasileiro. Desfalque a gente está acostumado já esse ano, está difícil pra gente. Dificilmente a gente repetiu a equipe. Vamos pegar como oportunidade o pessoal que está fora, louco para jogar. Vem treinando bem e espero que eles dêem conta do recado. E com a vitória do Palmeiras na última segunda-feira, a diferença voltou a ser de 5 pontos. Ou seja, nenhum resultado que não seja a vitória interessa ao Galo. Restam apenas 10 rodadas para mudar alguma coisa. Se quiser ser campeão tem que ganhar, não tem como. Nossa margem de erro já está baixa. A gente perdeu muito, principalmente no primeiro turno. Então agora é buscar a vitória. Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que são muitos jogos, né? Uma derrota dos que estão acima já coloca todo mundo no bolo novamente. Enfim, eu acho que a gente está na luta pelo título. Esperamos continuar somando pontos, né? Se for possível. E já no próximo jogo já diminuir essa distância que a gente tem do Palmeiras, que é o líder do campeonato, e depois no confronto direto tirar a diferença. Se o Atlético vai trazer os 3 pontos para Belo Horizonte e continuar na briga pelo título, só hoje à noite para saber. Mas algumas coisas são previsíveis. Campo bom, mas eles costumam deixar bem escorregadio, né? Para quem não está adaptado é difícil, né? A torcida também que empurra o time do Corinthians desde o começo do jogo. Não sei como será nessa situação, mas enfim, acho que a gente já está preparado para essas dificuldades que a gente vai enfrentar e é botar a cabeça no lugar e fazer um grande jogo. A gente estava agora no jogo aberto e o Chico levantou uma questão, porque fica muito fácil chegar aqui depois de vitórias do Atlético, jogar para a galera. Aí quando perde, você bate, critica. Aí ganhou, você... tá tudo certo, perdeu, você bate. Fica muito fácil fazer isso. Agora, quando o time está ganhando, é que você pode, eu acho muito interessante, que você pense os problemas, porque esse time aí foi montado para ser campeão brasileiro. Esse time foi montado para ser campeão brasileiro. E aí o Chico fez um questionamento, falou, olha, agora no jogo aberto, olha, esse time do Atlético aí, muito me estranha estar na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Porque ele foi montado para ser campeão. Chegou um ponto que eu e Eduardo divergimos aqui, porque eu criticava o Marcelo, que ainda não tinha dado uma cara a esse time, coletivamente, e o Eduardo chegou a questionar aqui no programa, será que o elenco é isso tudo que a gente pensa? Mas eu acho que hoje as opiniões se convergem. Eu falei isso quando ele chegou, né? Porque depois chegou Fred, chegou Fabinho. Sim, mas essa dúvida rolou, né? E hoje as opiniões se convergem. É um time para ser campeão. Sim. Aí... o que me preocupa nessa situação toda? É um time montado para ser campeão, mesmo com 5 desfalques hoje, e 5 de grandes jogadores. O time ainda é muito forte, é melhor que o Corinthians no papel. E aí, o presidente ontem deu uma entrevista na Rádio Itatiaia, começou a falar de estádio, porque estádio. Mas ele foi perguntado, ele tem que responder. Mas se ele tinha algo muito importante para falar, seria muito legal também que ele convocasse uma coletiva para falar que tal no estádio, temos 4, nada, eu tenho problema muito antes, pelo contrário, na Itatiaia eu tenho um trânsito excepcional com a Úrsula, Emanuel e com todos os profissionais que lá estão. Agora, o que me preocupa é o assunto de estádio começar a pintar num momento de afunilamento de campeonato. Peraí, né? Peraí. Eu tenho que ter muita cautela para tratar esses assuntos. Não é momento de tratar isso. Mas ele foi perguntado, eu sei. Mas eu acho que tem que focar em problemas que andam acontecendo e que pouca gente não, que muita gente não fala. Principalmente na questão dos... Já vou passar, mas é o que eu quero falar também. Pouca gente está, se precisar eu faço de 15, pouca gente está cobrando a questão física no Atlético. E nenhum clube no Brasil hoje tem os problemas que o Atlético tem com os jogadores do DM. Boa tarde, Léo Gomide. Everton, sempre um prazer aqui estar com vocês. Eu acho que hoje a gente pode pontuar assim como um
problema, não é uma casualidade, é um problema que é até meio leviano a gente querer apontar quais são os fatores, né? Se quem está errado, se é a preparação física, se é o departamento médico, enfim, porque nós não temos as informações e não acompanhamos o trabalho que é feito internamente. Então, é até certo ponto leviano a gente querer apontar que o culpado é X ou Y. Mas que não é normal, porque, de cabeça aqui, o Corinthians hoje tem no departamento médico o Danilo, que aconteceu uma fratura num treinamento. O Guilherme foi liberado, fica no banco de reservas hoje. Deve ter... Cássio. O Cássio vai Problema jogar. no ombro. Vai jogar hoje. Ah, então foi liberado. Foi liberado, vai jogar o Cássio. Bom para O Flamengo, se eu não me engano, tem só o Anderson É que ali no jogo aberto agora falaram que seria o Walter. Mas então não, só se a coisa... Eu vi no Twitter que ele está pelo menos liberado. Porque acho que ele está sentindo o ombro, Enfim, tem o Anderson, que tomou aquele carrinho do Fagner lá. O terceiro colocado é o Atlético, que tem 3, 4 jogadores no departamento médico, mas já teve mais do que isso. Os problemas hoje são mais na seleção do que no departamento médico, mas é recorrente. Principalmente uma questão do Michael Suel, que voltou sábado e já machucou de novo. O quarto colocado hoje é o Santos, que o Ricardo Oliveira acabou de ser liberado. Enfim, ninguém está passando por isso, como você destacou, com relação a tantos problemas com relação ao departamento médico. Quando questionado, o presidente ontem, como você destacou, falou que o Atlético jogou demais e que hoje se corre mais no futebol. A quilometragem do atleta é maior, mas não é somente a quilometragem do jogador do Atlético. Dos 20 clubes da Série A ou da Série B, todos correm mais hoje em dia, e isso todo mundo sabe. Número de jogos. O Campeonato Paulista tem um calendário maior do que o do Campeonato Mineiro. O Corinthians está aí equiparado em número de jogos com o Atlético. O Campeonato Gaúcho é maior. O Campeonato Carioca é maior. Ou seja, é uma questão a se levantar. O que realmente está acontecendo, concordo contigo. Só para explicar, o Genta está me contando aqui que alguns torcedores não entenderam que caminho eu tentei seguir quando eu fiz a minha explanação no início aqui. É que o momento, e foi perguntado ontem, tem um Twitter aí, ô Capiroto, põe na tela aí. Aqui, ó, deixa eu ver aqui o que o Kleber Câmara. Vários times são montados para ser campeão, mas só um ganha. Vocês adoram fazer onda com o Galo. Ai, Kleber, não é onda não, cara. O que eu estou dizendo é o seguinte... Posso responder para o Kleber rapidinho? Pode, por favor. O Atlético se deu ao luxo, no sábado, de ter um Fred, um Robinho, um Rafael Carioca e um Michael Suel no banco de reservas. Esses 4 seriam titulares em 18 times da Série A. O Robinho e o Fred capazes de serem nos 20. Talvez no Flamengo, com o Guerreiro e com o Damião, tal, seria uma dúvida. Agora, nos demais, amigo, eles seriam titulares em todo. 4, falei 4. Com 4 jogadores, você já monta a espinha dorsal praticamente de um time. Então, foi montado sim para ser campeão, é óbvio que foi. Claro que foi, o presidente sabe disso, o presidente Daniel Nepomuceno sabe. E ontem ele foi perguntado nessa entrevista na Rádio Tatiana, não sei se foi pelo Léo Figueiredo ou se foi pelo repórter, pelo Cláudio, sobre a questão do DM cheio. E foi essa resposta que o Léo Gomide acabou de dar aqui. Eduardo, é muito legal, cara, ficar jogando para cima, jogando para a galera. E se fosse o Cruzeiro, seria a mesma coisa. Mas o que você pensa desse momento? É momento para se tratar, apesar de ter sido perguntado, de estádio, de negócio, problema com a DRA e tal? Ou esse problema é um problema mais sério que deveria ser mais, no mínimo, discutido? Boa tarde. Um abraço, Everton, pessoal de casa. Eu, pelo menos, não me omiti em relação a isso. O dia que o Procópio estava aqui, eu levantei essa lebre, até conversei com ele depois do programa, ele concordou comigo, falou que o problema poderia ser ou o trabalho está sendo a carga muito pesada ou um problema com os jogadores fora de campo. A vida não regrada. Ele até me falou isso depois do programa, mas eu bati firme, até saindo um pouco em defesa do Marcelo Oliveira, que o Marcelo, ele é o mais criticado porque não consegue dar conjunto, não consegue dar organização. Mas peraí, como que você dá conjunto e organização se você não conta com ninguém, nunca com os mesmos caras para trabalhar no treino, para trabalhar num coletivo, um trabalho técnico, o jogo, ele não consegue repetir time nos jogos, ele não consegue repetir time nos treinos, trabalho técnico, são 5, 8, 12, 3, 7, 9, toda rodada é isso no departamento médico do Atlético. Essa rodada contra o Corinthians tem o agravante da seleção brasileira, que aí todo mundo culpa a CBF, não é, a culpa é dos clubes, que assinam o calendário.
os jogadores no departamento médico. O Marcelo poderia ter hoje, com os jogadores convocados, ele poderia ter um Marcos Rocha na lateral, um Luan na direita, o Michael Suel na esquerda, um Robinho fazendo no meio e o Fred. O time tá ruim? O Júnior Urso tá super, mas seria um time ruim? Claro não seria. Mas ele não tem Marcos Rocha, ele não tem Luan, ele não tem Michael Suel, porque tá todo mundo machucado. Aí convoca fulano de tal. O Everton, eu fiz um levantamento rápido, muito rápido. Eu posso até deixar de escapar um ou outro. Marcos Rocha não jogou metade dos jogos do Atlético no Brasileiro, 29 rodadas, se ele jogou 11 foi muito. Casares, se jogou 10 foi muito. Dátulo, se jogou 5 foi muito. Luan, se jogou 5 foi muito. O Lucas Prato ficou tempo O Prato ficou também. Quase o primeiro turno inteiro fora por causa de lesão. Eraso, está toda hora machucado ou convocação. O Casares, quando não está machucado, está convocado. O Donizete teve suas lesões. Donizete, eu fiz o levantamento, foram 17 jogos. Júnior Urso, a mesma coisa, 15 ou 17. O Marcelo não consegue ter esse elenco. O elenco é bom, ninguém tem dúvida, mas o treinador não consegue ter esse elenco à sua disposição. Nem em metade dos jogos do Campeonato Brasileiro. Está aí a explicação por que o Atlético está em terceiro. Se ele tivesse 100% esse elenco, todos os jogos, o Atlético poderia estar em primeiro. Claro, poderia estar em primeiro. Mas existe esse problema físico do Atlético, sim. E o Atlético teve esse problema em 2013, ninguém lembra. O Atlético teve esse problema em 2014, ninguém lembra. Só puxar matéria de portal, tá aí. O Atlético teve 12 jogadores machucados em determinado momento em 2014, depois da Copa do Mundo. E agora de novo, 2015 nem tanto. Mas à época, eu lembro muito bem que o Carlinhos Neves deu uma entrevista coletiva dizendo que houve uma, eu não vou dizer interferência, mas houve uma divergência com relação a trabalho que seria aplicado. Sim, em 2013 teve também. Não, 2014. Tudo bem, mas em 2013 teve jogador lesionado também. Teve, mas não foi nesse excesso. 2014, mudou-se a comissão técnica, veio o Levir e o auxiliar dele. Houve uma mudança de estratégia de trabalho. Começaram-se as lesões, aí eu lembro que lá para setembro, em meio à Copa do Brasil, o Carlinhos Neves foi questionando e falou assim, houve uma mudança e nós corrigimos a rota. Por isso que agora as lesões diminuíram, e realmente diminuíram. E dessa vez não tem essa desculpa, porque o Carlinhos Neves é o coordenador desde o início do ano. Que teve uma mudança de trabalho, teve. Mas ele é o coordenador, ele coordena. Outro ponto. Ele coordena. Deixa eu só terminar. Preciso só girar o carrossel. Vocês vão falar mais, é que a Dimara está doida para falar também. Você já terminou, Du, não? Não, depois então, por gentileza. Deixa a Dimara falar. Então, por favor, Dimara Oliveira, boa tarde, Dimara. Boa tarde. Até respondendo aqui ao Douglas, que mandou uma mensagem aqui mal criada para mim. Ô, Douglas, por favor, goste de mim que eu sou um cara legal. Ele está perguntando, mas onde vocês querem chegar? Alto número de lesões, e isso tem feito com que até a gente aqui critique o Marcelo Oliveira, às vezes, pelo time não ter coletividade, mas é lesão demais. Pronto, Dimara, onde a gente quer chegar é muito fácil, porque as explicações são muito simplistas em relação a uma situação que é muito séria. As contusões, as lesões... Gente, é normal contusão, lesão, cartão, tirar jogador, fazer com que o treinador não consiga repetir a equipe, como o Du falou, mas no tamanho que o Atlético tem tido desse problema, isso é praticamente inexistente. E a gente já falava isso em 2014, como o Léo falou, só que as coisas mudaram, os treinadores mudaram, as histórias mudaram, talvez não a coordenação técnica, que é do mesmo, da mesma pessoa, mas o Atlético... E sabe o que mais assusta? Parece que não existe essa preocupação dentro do Atlético, que isso tenha sido um dos motivos dele ser hoje o terceiro colocado e não o primeiro. Óbvio, gente, que tem o confronto direto com o Flamengo, que tem o confronto direto com o Palmeiras, que os jogos são aqui, que a situação é essa. Só que a gente viu o Palmeiras seguir reto, o Flamengo seguir reto, que tem um time que não tem uma reposição de banco tão grande quanto é o Atlético, mas que continuou seguindo a sua história. E o Atlético não conseguiu fazer isso com, para mim, o melhor elenco do Brasil. E não somos nós que dizemos isso. O Brasil inteiro fala assim, gente, quando o Robinho foi entrar no jogo da Pod, a gente viu todo o Twitter, todo mundo falando, todos os nossos companheiros dizendo o seguinte, olha o que é o banco do Atlético. Ele tira o Casares e tem um Robinho para colocar. Então, não somos nós. Isso é uma verdade. Este time foi montado para levar tudo o que ele podia ser. O que o Atlético já ganhou? O que o Atlético levou? Olha, quando você pega, ele está no terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, fez um jogo horroroso em termos de Copa do Brasil, né? É o Juventude, tem lá a possibilidade... Tem, mas esse time tem relatado em campo o que foi feito dele na teoria? Não.
Isso é uma coisa que precisa ser questionada. Eu só acho que a questão do estádio, a questão do patrocinador do não sei o quê, isso é para ser resolvido lá na frente. O que tem que ser resolvido de imediato é um campeonato brasileiro que está aí, que o atleta está disputando, que ele é o terceiro lugar e que ele precisa pensar se tudo que foi planejado esse ano, o que deu errado? O que pode dar errado? Qual é a situação futura do atleta? Então, você não pode ir lá na frente, você tem que resolver o que está acontecendo aqui agora. E o agora é ruim para o treinador, o agora é ruim para os jogadores. Ou você acha que o jogador também não questiona o que está acontecendo? Qual que é? Eu não melhoro por quê? O Pisquila está provocando aqui, dizendo, pai, se amanhã o Atlético é campeão, vocês vão enfiar a cabeça no bueiro? Não. Eu falei, não, ele foi montado para ser campeão. Ô Everton, a gente está falando isso tudo, a gente está até saindo em defesa do presidente, que montou um grande elenco, porque o Atlético vai jogar hoje contra o Corinthians sem 10 jogadores, com seleção, suspensão e departamento médico, ainda tem um bom time para escalar. Claro. E valorizando o trabalho do Marcelo, que é um cara que não tem peça para treinar toda vez, não conta com esse elenco quase nunca e ainda assim está brigando pelo título. A gente está valorizando esses caras, mas questionando uma preparação física, um departamento de fisiologia que eu não entendo nada. Sem contar que é da física no segundo tempo, que o Léo que acompanha todos é visível. E só mais uma coisa, visível. Que aí eu estou vendo essa semana. A CBF não aceitou o pedido do Atlético, a CBF é filha disso, a CBF vai plantar chuchu, que não sei o quê. Olha, Everton, a culpa não é da CBF. A culpa é dos clubes. A culpa é dos clubes. Dos clubes. Sim, a culpa então ela tem parte de culpa. É 33%. A culpa é dos clubes, vai cobrar o seu presidente, porque o Nepomuceno não foi para a imprensa nenhuma reclamar dos 5 desfalques. Está caladinho. Isso que eu achei. Porque ele chancelou o calendário. Enquanto o futebol brasileiro for o único país do mundo que tiver campeonato regional, 15 datas para campeonato regional, de fevereiro a maio, disputar campeonato regional, vai ser isso. O dia que eles resolverem falar, acabou. Os clubes de Série A e B vão jogar só uma semifinal. Vão ser 4 datas para esses clubes jogar uma fase final de regional e outras 11 para começar o brasileiro em fevereiro. Acabe isso tudo. É só fazer isso, mas não faz isso. Não vai. Tudo bem. Então você, torcedor do Atlético, está reclamando da CBF, vai questionar o seu presidente. Torcedor do Cruzeiro, quando acontecer com o Cruzeiro, vai questionar o seu presidente. Para de ficar jogando só nas costas da CBF. A questão é a seguinte. Em 2013... o Cruzeiro foi montado, baita time, já discutimos aqui outras vezes, não sei se o Eduardo já ainda estava aqui, sobre que time foi melhor, o bicampeão brasileiro de 13 e 14 ou de 2003, que dava uma discussão, né? Muita gente optou pelo de 2003, que era fantástico e tal, mas dava uma discussão. O time do Cruzeiro foi montado em 2013, gente, para ser campeão naquele ano de 2013. Naquele ano de 2013. Só que falavam assim, não, foi montado para ser ano que vem. Não, e ganhou 2013. Aí 2013 todo mundo sabia que se mantivesse, ganharia em 2014 de novo e ganhou. E se tivesse mantido, que eu sei que seria difícil, de repente teria ganhado até do ano passado também. Teria sido muito bem. Né? Só que aí teve o desmanche e tal, a gente sabe o que aconteceu. Então é o seguinte, o time é muito bom para estar em terceiro? Eu acho que sim, entendo que sim. O número de jogadores contundidos é muito grande, exagerado como em nenhum outro clube do Brasil. Onde está o problema? Aí a resposta já não tem que ser comigo, é com quem cuida de tudo isso. E o Cruzeiro pode vencer aí 2 partidas seguidas, joga em casa. Quem traz os detalhes, hein? É ele, o nosso, o grande... Não, mentira, ele está de férias, é Yara Fantoni. Põe na tela aí. Olá, Everton Guimarães, olá, galera dos donos da bola, já estava com saudade de vocês. Eu estou aqui na Toca da Raposa, Cruzeiro treinou na manhã desta quarta-feira por aqui, uma preparação intensa, já que ontem ele treinou em 2 turnos para a partida de sábado contra a Ponte Preta no Mineirão. E é a primeira vez que o Cruzeiro pode vencer 2 seguidas em casa. Precisamos muito de uma sequência boa dentro de casa, né? Deu uma melhorada agora nessa vitória contra o Grêmio. E eu acho que o jogo contra a Ponte vai ser muito mais difícil do que foi o jogo do Grêmio. A Ponte vem jogando muito bem, eu venho acompanhando os jogos deles ali. E uma vitória contra eles eu acho que nos deixa muito motivado para dar uma sequência no Brasileiro. Tá aí o Robinho, pessoal, que falou que a dor de estar nessa 16ª posição da tabela é uma dor emocional, que dói muito, viu, pessoal? Quem também falou com a imprensa foi o zagueiro Léo, que concordou que também não gosta de estar nessa situação e que é bom receber aquela ajudinha extra do ataque e também aí do meio-campo. A gente procura um equilíbrio total e esse equilíbrio a gente alcança com a recomposição do meio, com alguns jogadores que
que preenche ali bem o espaço, tendo esse equilíbrio também para a defesa, para a gente poder cada vez mais ir encontrando esse equilíbrio para poder ir solidificando cada vez mais o sistema defensivo. Lembrando que para a partida aí de sábado no Mineirão, o Cruzeiro tem 3 desfalques. O zagueiro Manuel e o volante Ariel Cabral, que cumprem suspensão, e o atacante De Arrascaeta, que serve à seleção uruguaia. Uma ótima tarde para vocês. Eu volto com vocês. Um abraço, Everton. Outro para você, Yara, muito obrigado. Ó, e se o Cruzeiro chegar no final do ano, aí tá, não caiu, não ganhou a Copa do Brasil, pau no lombo também, porque foi uma... Estou falando se acontecer lá no fundo, lá na frente. Tem que se analisar sim, é muito dinheiro envolvido no futebol para ser gasto sem responsabilidade. Então, ou ganha a Copa do Brasil e não cai não, hein? Hoje é dia da gente cobrar algumas coisas. A gente acabou de cobrar aí as lesões. Senão fica fácil, cara. Os caras gastam dinheiro sem responsabilidade, ninguém explica nada, torcedor se mata, torcedor fica louco. Eu recebi 200 mil mensagens hoje de manhã, velho, o time do Atlético um monte de desfalque, essa temporada do Cruzeiro, e ninguém fala, tem que falar, pô. Tem que falar, e já que a gente tirou o dia pra fazer isso, vamos continuar. Hoje é o dia da maldade. A gente acabou de questionar a parte física do Atlético, está atrapalhando o Atlético a estar melhor colocado na tabela, e olha que está bem colocado, e está atrapalhando. Agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro está brigando para não cair, para não ser rebaixado. A segunda temporada seguida que ele briga, né? O ano passado ele escapou antes, esse ano ainda está na briga. O Cruzeiro, segundo ano seguido, sem ir para a final de campeonato regional, não briga pelo título do Campeonato Brasileiro, tem G58 no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não vai classificar para a Libertadores. Por quê? A culpa é do Mano Menezes? Não. A culpa é dos jogadores? A culpa é do Pisano? A culpa é do Rafael Silva? A culpa é do Sanchismin? A culpa é do David? A culpa é do Rafael Sobis, que chegou em agosto, do Ábila? Não. Para essa temporada bizarra do Cruzeiro, que é um time gigante, que há 2 anos foi bicampeão brasileiro, a justificativa é um trabalho muito mal feito pela diretoria do Cruzeiro. O planejamento muito mal feito pela diretoria do Cruzeiro no início do ano. Quando, ao invés de injetar todo o pouco dinheiro que o presidente falou que tinha por causa de Profut, em 2, 3 jogadores do tamanho do clube, eles contrataram uma Kombi de jogador que não serve para vestir o meião do Cruzeiro. Sanchismin, que ele foi embora. Foi Kombi, não, foi van. Uma van, porque foi mais, foram 10. Mas do mesmo tamanho. Vamos lá, Sanchismin, Rafael Silva, Matias Pisano, Douglas Coutinho, Federico Gino. Ninguém tá mais no Cruzeiro. Esses caras não vazaram. Ninguém mais joga. Então, o erro aconteceu no início do ano. E aí chegaram os jogadores do tamanho do clube. Rafael Sobis, Rafinha, Ramon Ábila. Só que os caras chegaram no final de julho, fizeram a pré-temporada em agosto, começaram a render em setembro e agora a gente está em outubro. E o time está remando. O Cruzeiro tentou com o David, não deu certo, porque o time era ruim pra caramba. E o David está começando. Aí veio mais um erro, buscar um cara que não sabia a cor da camisa do Cruzeiro, não sabia que o adversário do Cruzeiro era o Atlético, não sabia que o Figueirense era um time que joga bem em casa e mal fora de casa, não sabia que existia o Santa Cruz, que chama Paulo Bento. Aí busca esse cara lá. Eu não estou dizendo que ele é ruim, não. Eu até acho ele bom treinador. E dá a ele 70 dias para trabalhar e para conhecer o país. 70 dias depois manda esse cara embora. Aí traz o Mano Menezes. Então, gente, se a gente falou aí do problema físico do Atlético, o problema do Cruzeiro é muito maior que isso. E a culpa é da diretoria do Cruzeiro pelo fracasso da temporada de 2016. O fracasso, o mau trabalho feito no início do ano. Mas fomos o que melhor contratou durante a janela. E daí? O ano começa em janeiro, o campeonato começa em maio. Vocês contrataram em agosto. E eu tenho lá as minhas dúvidas se o Cruzeiro tivesse isso aqui, melhor, se Ábila e Sobis estariam aí. Porque contratou o Ábila e o Sobis, principalmente porque o desespero pedia jogadores com estofo, com musculatura. Aí foram lá e contrataram. Porque se tivesse isso aqui melhor, esses jogadores que o Eduardo citou aí, estava tudo aí jogando. Tudo aí julgando. E olha só, Everton, quando você contrata um treinador, e todo mundo sabe disso, como o David, que foi dado apoio a ele e tal, no início e tal, o David não tinha capacidade, como um treinador novo tem, de fazer um nível de exigência. Não, esses jogadores, tecnicamente, eu não quero. Isso não pode. Um treinador novo não tem essa capacidade. Então, você precisa ter, em termos de diretoria, alguém que saiba e entenda de futebol. E não é o futebol colocado no quadro, no computador, na análise técnica, por vídeo, por não sei
sei o quê, por aproveitamento. Não é isso, não. É um cara que entenda de futebol e sabe assim, não, David, isso não vai dar certo. Esses caras não são... Sabe, você não tem, e você não tem o nível, um treinador que está começando não pode nem exigir um montante financeiro maior. Agora, todo mundo sabe que é muito mais fácil você investir em 2 ou 3 e qualificar o seu grupo do que investir numa penca de gente que não vai resolver o seu problema. Então, os erros do Cruzeiro, e ele está pagando, e ainda vai pagar. Por quê? Foi tão ruim que qualquer deslize do Cruzeiro tchunga para a zona de rebaixamento de novo. Claro, você não tem nem gordura para queimar. Você não conseguiu fazer uma pontuação que te dê uma tranquilidade. Ô, gente, é brincadeira um time do tamanho do Cruzeiro, com o investimento, com a história que o Cruzeiro tem, com a estrutura que o Cruzeiro tem, tá lá com medo de Santa Cruz, não sei o quê. Flertar 2 anos de marca rebaixamento. Que é isso, gente? Já era para ter usado de exemplo o que aconteceu no ano passado. Por que não se usou? Ah, não, agora nós vamos investir tudo. Muda tudo. Tira tudo que é grande, não sei o quê. Agora o treinador vai ser um treinador que a gente vai investir. Nós vamos investir um monte de jogador desconhecido. Isso vai dar certo. Vai dar certo aonde? Quando? E aí é óbvio que as mensagens começam a pipocar, dizendo, pô, mas quando escolheram o David lá atrás, vocês apoiaram. Não é que nós apoiamos. A diretoria tomou a decisão, falou, é o que temos para o momento. Antes do cara começar a trabalhar, desenvolver o trabalho e mostrar o que vai fazer, você não pode chegar aqui e falar, vai dar errado. Tem gente que falou. Eu acho que seu... Não sei se foi no programa do seu pai, alguém disse, falou, não vai dar, outras pessoas mandavam mensagem. Mas eu entendo como uma irresponsabilidade você bater. Agora, foi bom ter acontecido. Mas foi muito fácil. Que a gente viu o tamanho do Cruzeiro e o tamanho do treinador que tem que dirigir o Cruzeiro. Mas você lembra que foi fácil de ver que o trabalho não estava bom. Você lembra que eu dei um prazo até março? Sim. O David, que o trabalho era uma porcaria? Aliás, tinha resultado. Mas está com 80% de aproveitamento. Falava, gente, é Campeonato Mineiro, olha o time jogando. Olha o sufoco que tomou do Vila. Não, olha o sufoco que tomou do... 4 times que estão na zona de rebaixamento hoje foram campeões estaduais. Eu até coloquei isso no Twitter. De 4 são 3. E não se engane, você vai falar, Gomes, calma, você está chutando minha perna aqui. Não se engane com esse negócio de treinador que tem um lereado muito bom, principalmente da parte tática. É igual candidato. Senta para dar explicação na coletiva, por quê, não sei o quê, 4-1, 4-1, pai, 4-2-3-1, porque não sei o quê, o Guardiola, é igual o cacete. Político, hein? O América viveu isso aí na temporada. O Cruzeiro viveu isso 2 vezes na temporada, de discursos sensacionais, né? Sensacionais. Eu falei hoje na rádio, vou falar aqui, o Caio Ribeiro, na resenha com o Vanderlei Luxemburgo na segunda-feira, lá no Bem Amigos, disse, Luxemburgo, você não pode simplificar achando que hoje você vai pegar um grupo de jogadores, vai meter a lousa lá, explicar que é 4-2-3-1, 4-4-4-1, 7-9-5-2 e falar que não, é isso aí que vocês vão fazer. Você tem que explicar, mostrar o caminho que o cara tem que seguir, convencer ele de que aquele é o melhor caminho. Sabe? Então, para convencer, aí que está o X da questão. Porque não é todo treinador que tem estofo para chegar e falar, meu filho, vem cá. O Tite por isso que o Tite está muito acima dos demais. Porque o Tite tem essa condição. Entendeu? Então, a gente está vendo que o tempo está passando e tem muita gente enganando no futebol. Diretor de futebol, técnico, né? A gente está vendo o Tite anunciar o time que vai jogar da seleção. Com a semana de antecedência, todo mundo já sabe, não fecha treino nenhum. E aí você olha para o Cruzeiro, o Mano está sendo obrigado a fechar treino para jogar com a Ponte Preta no final de semana, porque ele tem que arrumar alguma coisa, porque ele está ponto 2 pontos da zona de rebaixamento. Ele é o primeiro time de fora. Então, você acha que olha o desespero do Mano. Você acha que o Mano fica satisfeito quando ele vê todos os jogadores que ele tem à disposição? É claro que não. Tem jogador ali, o Cruzeiro tem problemas nas laterais. Sério? Nas laterais, o Cruzeiro perdeu o Dedé e tem problema na defesa, sim. Porque o Bruno Rodrigues não está bem. Então, aí agora tem a questão da suspensão do Manuel. Tem problema ali atrás, que é exatamente um setor extremamente importante. Eu gostaria de ouvi-lo. Câmera 1, por favor. Ô Everton, eu concordo com praticamente tudo que o Eduardo falou. Eu acho que os erros foram muito mais sucessivos na parte administrativa e da parte administrativa o reflexo foi para dentro das 4 linhas. O Campeonato Mineiro não é parâmetro. O Cruzeiro ficou com 9 pontos de vantagem com relação ao Atlético e acabou saindo para o América na semifinal. Trouxe um treinador totalmente desambientado com o futebol brasileiro e não deu prazo para que o trabalho fosse feito. Também não acho o Paulo Bento um mau treinador. E trouxe um treinador que no ano passado chegou com o mesmo tipo de pressão para novamente resgatar um trabalho que ele deixou no meio do caminho na temporada passada.
Com relação a essas questões de contratação, todos nós sabemos que o Gilvan falou, eu tive que vender para pagar os 2 títulos que eu conquistei. Então não dava para se esperar no começo do ano contratações de impacto, sendo que já tinha sido explicado que não tinha dinheiro. Só que concordo plenamente, os jogadores que chegaram não eram nem protagonistas em times medianos, Douglas Coutinho, Pisano, enfim, os que já foram citados aqui. Mas concordo, o ano é ruim, mas tem um detalhe que você falou com relação ao início da temporada e a efetivação do David, que era um auxiliar. Eu acho que o clube do tamanho do Cruzeiro, se ele não consegue tirar um treinador que já está empregado... É preocupante. É preocupante. Não é falta de ambição, mas assim... Por exemplo, tentou 2 treinadores empregados, inclusive no meio da temporada, mas foi meio de temporada, agora início de temporada. Um clube do tamanho do Cruzeiro não conseguir tirar um treinador que esteja empregado, ele eu acho 3 nãos, Léo. O Cruzeiro desse tamanho recebeu 3 não de treinadores que nem eram nada fenomenais, nada. Como que pode? Ou seja, quem estava de longe estava olhando um trabalho que sabia que não ia dar certo. O Ricardo Gomes, uma coisa me preocupa muito. O Ricardo Gomes disse não ao Cruzeiro e aceitou uma proposta do São Paulo caindo pelas tabelas. Não, foi bem depois. Caindo pelas tabelas. Aí o cara não vem por quê? Salários atrasados? Não. O problema não é esse. Não. O presidente é intransigente? Não sei, talvez. O diretor de futebol é um cara que eu não gosto do jeito que ele trabalha? Pode ser. Estrutura? Não é. Olha o tamanho do Cruzeiro, gente. O Jorginho preferiu ficar na Série B. Pois é. Então isso preocupa. E aí nós vamos ter que esperar para começar a falar. Por muito menos que isso, a imprensa do Sul arrebenta, cobra, a de São Paulo está lá. Ó. Corinthians está lá em cima, mas vem caindo. Mas vem caindo e pau. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro e os questionamentos são diários. Olha como o presidente foi diários. questionado. Com o Santos a mesma coisa. Exatamente. O Palmeiras liderando com 5 pontos de frente e os caras estão falando que o Cuca não mostra nada de novo. Por que aqui tem que ser... Aqui nós não somos coniventes, porra. E aí a gente sofre com isso. Não pensem em vocês de casa que a gente não sofre. Que sofre. Aí o cara não atende sua ligação, não responde uma mensagem, começa a atacar aqui, acolá, tudo. É duro, mas porra, e por isso vamos ficar com medo e não vamos falar? Te tira do Nós grupo temos um clube que está lutando contra o rebaixamento, que foi campeão em 2013 e 2014, e temos um clube que foi montado para ser campeão, cheio de problemas de jogadores no dele. Tá tudo bem. Te tira do grupo de mensagem de setorista, pois nada, sem avisar. Tomar banho na soda, Eu achei que era grupo de aniversário. Que grupo é esse? Aqui tem muito mimimi. A gente criticar é proibido. E a gente está mostrando problemas que se não tivesse acontecido, ou se tivesse acontecido em menor escala, o Cruzeiro estaria brigando por algo melhor no Campeonato Brasileiro. Se o Atlético não tivesse sofrido com tantas lesões, poderia estar com menor diferença em relação ao Palmeiras, poderia estar na frente do Palmeiras, poderia estar junto, passado o Flamengo. Então são problemas que a gente aponta aqui e que poderiam, se tivessem acontecido em menor escala, os 2 times estão brigando por algo melhor. Deixa eu chamar um Twitter aqui, ô Capiroto. Põe um tweet na tela aí, por gentileza. Vocês são muito caras de pau. Em dezembro encheram a bola do David para dar sequência ao trabalho do Mano, agora dão desculpas. Aliás, ao trabalho do Mano, agora dão desculpas. Bom, primeiro, eu acabei de te responder há 5 minutos. A diretoria disse, é assim que vai. Bruno Vicentino disse, nós vamos apostar nele. Aí, você não quer que eu vá para lá, peço uma reunião com o Bruno Vicentino, digo, não, Bruno, você tem que trazer o Guardiola, entendeu? Os questionamentos e o medo, todo mundo tinha. Mas se a aposta foi nele, você precisava de tempo para avaliar. E foi dado o tempo. Aí, depois que deram o tempo e que viram que não funcionou, aí faz contato com o Marcelo Oliveira. Não.
Faço contato com o Ricardo, com o Jorginho? Não. Não. Faço contato com o Ricardo Gomes? Não. Aí eu, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Ô Everton, foi muito simples. O que o telespectador colocou, ele tá certo. Não que a gente seja cara de pau, mas que aqui no programa, eu fui um que falei, ó, a diretoria do Cruzeiro para mim tá acertando. Eu também. Ao efetivar o David. Vamos ver o que tem, porque ele vai dar continuidade. Ele trabalhava, os jogadores pediram, o grupo pediu, a diretoria tá dando uma chance. Só que eu aqui nesse programa também, eu não precisei de esperar o Cruzeiro perder o campeonato para falar, não deu certo. Eu falei muito antes, o Cruzeiro era líder do campeonato, com 80% de aproveitamento, e eu falava aqui nesse programa, o rendimento não me agrada, o David não deu certo, tem que trocar. O prazo é março, e chegou março e não deu certo. olha só, precisa trocar. Eu acho que tem, tipo assim... Demorou, tem passou um da ponto hora. que também a imprensa no geral também questiona bastante, que é existir um trabalho de renovação de treinador, porque são sempre as mesmas figuras. Claro. Eu acho que pesa esse lado também. Pô, o David, para a diretoria, mostrou que poderia ter um potencial para dirigir o time. Dava treino, por quê? tal. A gente espera que exista um trabalho também de renovação. Mas a partir desse momento não quer dizer que se o cara começa mal, no meio você vê que está mal, você está vendo que está caminhando para ser um trabalho ruim, você também fica defendendo. Agora. Porque, por exemplo... Igual teve a entrevista do Luxemburgo na última segunda-feira lá no BA News. A gente torce para uma renovação, porque, por exemplo, quem assistiu aquela entrevista, sai correndo. Radicalmente falou assim, não dá mais. Não dá. Dimara, você vai falar, te prometo, eu também vou falar, eu tenho uma coisinha para falar do David ainda. Mas antes eu tenho só um recado, tem que ser agora, que é em cima. A moderninha que já era boa, ficou ainda melhor. Chegou a nova moderninha Pro Dual, a maquininha mais completa de todas. Vem com conexão por chip, Wi-Fi e Bluetooth, perfeita para quem tem um movimento intenso aí de clientes. A moderninha Pro aceita todos os cartões Master, Visa, Elo, Amex, Zipper, Diners, Ticket, Sodexo, tudo isso. Está esperando o quê? Ligue agora e peça já a sua. Rápido intervalo, na volta a gente fala mais. Até já. Os donos da bola.